Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e eu quero então hoje trazer para você uma lista dos meus livros preferidos de história. Se você preferir, eu quero falar sobre 5 livros incríveis de história e talvez você tenha aí uma boa opção, talvez de presente ou talvez de investimento para você mesmo nesse fim de ano, ou em qualquer época do ano, enfim. Se você tiver a fim de investir em bons livros de história, então vão aqui as minhas dicas de 5 livros para você. Vamos lá. Número 1, da Laura de Melo Souza, O Diabo e a Terra de Santa Cruz, Feitiçaria e Religiosidade Popular no Brasil Colonial, um livro publicado pela editora Companhia das Letras. Esse livro eu descobri na época que fazia graduação em História, no final dos anos 80, já faz tempo, né? E eu me diverti muito lendo esse livro, isso porque existe uma tese de que o Brasil tem sido católico, apostólico, romano, desde a chegada dos portugueses nessas terras, né? O que esse livro revela é que há uma série de expressões religiosas alternativas e que estão aqui presentes desde o tempo em que também o catolicismo português está aqui, né? É um livro baseado em arquivos da Torre do Tombo, são textos ligados à visitação do Santo Ofício, da Inquisição, né? Aqui nos nossos territórios. E é um livro fantástico, ele consegue ler a contrapelo essas fontes da Inquisição e a partir dessas fontes fazer uma leitura das expressões religiosas populares, vamos assim dizer, durante o período colonial. Um livro que eu tenho certeza que você vai curtir muito, vai se divertir muito, historiografia de primeiríssima qualidade. Número 2, do também historiador brasileiro, Ronaldo Vanfas, A Heresia dos Índios, Catolicismo e Rebeldia no Brasil Colonial. Outro livro fantástico, construído a partir também de fontes da Inquisição, fala de uma forma híbrida de fenômeno religioso, né, que sintetiza elementos do catolicismo romano com elementos da religiosidade indígena, constituindo o que o Ronaldo Vanfas chama de movimento de santidade, um movimento, vamos dizer assim, profético, xamânico, ligado à cultura indígena. Fantástico, também um livro interessantíssimo, também leitura a contrapelo das fontes da Inquisição. Número 3, agora vamos para a Europa, O Queijo e os Vermes, do historiador italiano Carlo Ginzburg. O subtítulo do livro é O Cotidiano e as Ideias de um Moleiro Perseguido pela Inquisição, né? Fala de um personagem interessantíssimo chamado Menóquio. Esse também é um livro publicado pela editora Companhia das Letras. Ele conta uma história interessantíssima de um camponês que foi perseguido pela Inquisição porque falava muito, porque defendia ideias religiosas, né? Um livro também ambientado no período moderno, né? O equivalente ao período colonial nosso, entre o século... A gente fala de Brasil colonial entre século XVI e XVIII. Aqui a gente está falando de um livro também dentro desse período, só que num contexto europeu, né? E o título do livro, O Queijo e os Vermes, tem a ver com a visão da origem do universo do Menóquio, que é o personagem central desse trabalho de historiografia, né? E é também um texto baseado, né, um livro construído com base em fontes da Inquisição, procurando reconstruir vestígios de religiosidade popular dentro desse período. Em quarto lugar, também de Carlo Ginzburg, né, ainda o historiador italiano, um livro chamado História Noturna Decifrando o Sabá. É também um livro baseado nos arquivos da Inquisição. Ele procura trabalhar um arquétipo, vamos dizer assim, né? Um sabá, um culto de religiosidade também popular, né? Aquilo que era chamado de culto de devoção a Satã, que era supostamente feito durante o período moderno, né? Principalmente o período moderno, começa no fim da Idade Média e se estende durante o período da modernidade, entre os séculos XVI e XVIII. É um livro fantástico, né? A tese do Carlo Ginzburg é de que
esse sabá, esse suposto culto de magia celebrado à sexta-feira à noite, presidido pelo próprio Satã, teria origem em elementos pré-cristãos, ou seja, a Europa supostamente cristianizada, ela coloca um verniz por cima de uma religiosidade pré-cristã que vai sobreviver e vai se manifestar quando o cristianismo entra em crise nos séculos, fim da Idade Média, né? Séculos 14, 15 até século 18. Né? O Ginsburg se detém aqui o período mais do fim da Idade Moderna, um livro fantástico também, interessantíssimo. E para terminar, número 5, agora o historiador inglês Peter Burke, Cultura Popular na Idade Moderna, né? Europa, de 1500 a 1800, ele faz uma leitura interessante das reformas. E ele não vai fazer a distinção clássica entre reformas protestantes e contra a reforma católica. Ele vai trabalhar o fenômeno das reformas em função do quanto os agentes da reforma, sejam eles católicos ou protestantes, procuram interferir nas culturas populares e a relação dessas lideranças cristãs com as camadas populares, o quanto elas têm de populares, o quanto elas têm de tentativa de impor uma cultura da elite para as camadas populares. Um livro brilhante e também publicado pela Companhia das Letras. Aliás, a minha lista aqui, todos os livros são livros publicados pela editora Companhia das Letras, onde a gente vai encontrar o fino da historiografia profissional. Só lembrando que eu não ganho nada, né, para fazer propaganda de livro. De fato, estou falando de livros que eu li, de livros que eu gosto muito. Então, se você quiser fazer um investimento, se você gosta de historiografia, aproveita essas dicas aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desses livros, tá bom? Eu volto com outras dicas um pouco mais adiante. Um abraço e até lá!